Vejo uns rostos novos que eu não conhecia. Essas pessoas provavelmente não me conhecem, né? Eu sou o pastor Ricardo, trabalhei um tempo aqui como auxiliar do pastor Paulo Gerson. E agora eu estou num trabalho de missões itinerante. E eu vou falar um pouco sobre isso com vocês nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que o Teu Espírito venha nos iluminar, que o Teu trabalho possa ser propagado, disseminado, a Tua palavra seja semeada em todos os lugares. Que esta manhã possamos ver, Pai, novas formas de honrar o Teu santíssimo nome. É em nome do próprio Cristo que oramos agradecidos. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, verso 9 e 10. Apocalipse 7, 9 e 10. Está escrito assim na palavra de Deus: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Muito bem, eu escolhi esse texto para começar a falar, porque o trabalho que eu faço de evangelização tem a ver com um grupo que é considerado uma tribo, que são os motociclistas. Eles são considerados uma tribo, uma cultura. E o texto que eu li mostra que de todas as nações do mundo, nações, línguas, povos, de todas as culturas, um dia estarão diante do Cordeiro para louvá-lo, para reconhecer a sua glória, para se ajoelhar diante dele, para cantar louvores, enfim. E a nosso foco da nossa missão é essa tribo, esse grupo de motociclistas. Mas para que eu explique um pouco como é o trabalho e falar de alguns frutos e de algumas coisas interessantes, eu preciso primeiro desmistificar algumas coisas. Né? Porque vocês estão vendo aqui a gente de colete, minha esposa também de colete, ela tem todo um significado, né? Temos símbolos nas costas, né? Aqui está escrito abençoados, para o pessoal do fundo, não sei se está enxergando, tem uma mão que representa a mão de Cristo, abençoando, e um capacete, que é o motociclista, né? Então eu quero explicar um pouco disso e tentar desmistificar algumas coisas que já estão pré-concebidas e que a televisão, através dos filmes, depreciaram, né? Que tem filmes que falam de motociclistas bandidos, motociclistas malvados, motociclistas vândalos, motociclistas assassinos. Então tem filmes aí de motociclistas que ganharam fama, né? Um pouco mais antigos, mais antigos um pouco. Então nós vamos tentar mostrar o que é hoje, o que é a realidade desse grupo, dessa tribo de motociclistas, né? Então nós vamos, esse é o título, levando a palavra de Deus sobre duas rodas, né? Vamos começar aqui com uma foto interessante. A primeira motocicleta, ela existe. Ela é movida a vapor. Eu fico imaginando você colocar o carvão lá, e aquela coisa, e a moto andando. Parece ferro fundido, eu acho, né? Não tenho certeza, mas essa era a primeira motocicleta. Isso veio com a Revolução Industrial, quando eles começaram a inventar a locomotiva, usar o carvão e tantas outras coisas, né? Então, ela existe e está
no museu, acho que na França. Até que horas, pastor? 10h40? Tá bom, beleza. Só para eu programar aqui a velocidade da voz. Essas motos que eu estou pondo para vocês são motos da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial? Como é que surgiu o motociclismo? Os motoclubes, né? Os motoclubes. Depois da Segunda Guerra Mundial, sobraram algumas motos lá, bombardeadas, né? Todas estragadas por causa da guerra. E aqueles ex-combatentes do exército norte-americano compravam essas motos todas estragadas e eles faziam lá um canibalismo. Tira um pouco daqui, junta com ali, para fazer funcionar a moto. E aí surgiram aquelas motos diferentonas que a gente já viu por aí, né? A gente sempre vê umas motos mais compridas, umas motos que o cara segura assim, com o guidão lá em cima, né? A gente chama de seca-sovaco, né? Que você anda assim, ó. É o seca-sovaco. Então, surgiram essas motos, né? Então, eles pegavam essas motos da guerra e soldavam, adaptavam para fazer funcionar, né? E aí surgiram aquelas motos, aqui eu coloquei o exemplo de essa daqui é uma da Honda, né? E foi adaptada. No vídeo não aparece muito bem, mas tem uma cruz ali, ó, no paralama traseiro. Linda essa moto, linda, né? Ela é vermelha, tal. Ela é customizada. É daí que vem a expressão moto custom. Porque você mexe, você customiza a moto, faz do seu jeito. E aí surgiram essas motos assim, diferentonas, né? Essa moto aí, ó, que não tem garupa, egoísta, né? Ela chama moto bobber. Depois surgiram aquelas que tem a roda lá na frente, é a chopper. Então foram surgindo esses tipos, essas variações de moto por causa da Segunda Guerra. A Segunda Guerra mudou drasticamente muitos aspectos da vida, né? A aviação, por exemplo, se desenvolveu demais com a Segunda Guerra. E o motociclismo também. E aí, o que aconteceu com essas pessoas, né? Tinham suas motos diferentes, eles eram ex-combatentes de guerra, conseguiram fazer a moto funcionar, botar para rodar, diferente, mas conseguiram, né? E aí eles começaram a se juntar, os ex-combatentes. Falaram, oh, você também foi lá? Eu estava lá no 6º Batalhão de Infantaria da não sei da onde, eu não sou militar, não sei como é que fala isso. Eu não sei, quem já foi militar aqui? Então sabe melhor que eu, né? Tem código, né? 6º DP da não sei o que, AGM, não sei o que lá, tem uns negócios assim, né? E eles começaram a se juntar, você foi lá da 6ª Infantaria, fui, olha aqui minha moto, você conseguiu recuperar? Consegui, vamos fazer uma para mim também e tal. E aí eles foram se juntando. E aí conseguiram trazer integrantes para aquele grupo. E aí o exército tem as suas jaquetas e tem lá os códigos da onde eles, o nome, né? Não é isso? Não aparece como é que é? O patente, né? Mas como é que chama isso aqui, ó? Nome de guerra. Obrigado, irmão, obrigado. Nome de guerra. E é por isso que nos coletes aparece o nome da pessoa. Aqui o meu está Rick Magno, da minha esposa Gal Magno, né? A mulher também tem, né? Ela está doida para comprar uma moto para ela. Mas tudo bem. Aí nós temos esse nome, que vem justamente por causa disso. Os combatentes tinham o seu nome colocado, né? Tem o emblema do Desculpa. Imagina. Eu me adapto com qualquer um. Pode ser esse, pode ser de lapela. Fica tranquilo. Então, nós temos... Deixa eu só fechar, irmão. Eu parei no nome. Então, aí, por isso que, como no exército eles têm o nome de guerra,
Tem também a bandeira do país da qual eles pertencem, né? Então, nós temos aqui que é fruto exatamente daquela origem do motociclismo, né? Então, nós temos o nome de guerra, o país e o estado da onde pertencemos, né? Muito bem. Até aí, eles começaram a se juntar com aqueles jaquetas do exército, com os seus nomes, com as suas motocicletas customizadas, recuperadas, e eles foram se juntando, crescendo e tal, e aí começou a ganhar corpo. Essa é a origem, basicamente, dos motoclubes, né? E aí, nós temos aqui o colete. No cowboy, ou vaqueiro, né, em português, o cowboy, ele anda com colete de couro mesmo. Por quê? Para se proteger das chifradas, tal, né? Tem um propósito lá no deserto, aquela poeira toda. Então tem um propósito eles andarem vou falar mais perto, né? Andarem de colete, né? Então, como os Estados Unidos no verão é extremamente quente e aquelas jaquetas eram quente demais, eles olharam para os cowboys e resolveram tirar as mangas das jaquetas. E aí virou colete. E aí o couro é bom, adaptaram para o couro, porque se você cai de moto, ele protege mais, né? O couro tem ele é mais resistente, né? E aí veio os coletes de couro. E aí eu consegui aqui uma foto, que não dá para ver muito bem, mas ali é um ex-combatente do Vietnã, na Guerra do Vietnã. Esse combatente aí, ele é australiano. E ali tem nas costas dele, assim, Vietnã veterano, né, em inglês, veterano do Vietnã. E ali tem um símbolo, que é o símbolo do exército australiano, e embaixo escrito Austrália, né? Então, esse grupo, ele mostra assim, mais recente, uma foto mais recente de como começou a surgir a questão do brasão nas costas. Porque uma vez que eles tinham nome e tudo, eles começaram a colocar lá o grupo do 6º Batalhão de Infantaria. Aí aquelas motos todas customizadas, escrito nas costas, grupo do 6º Batalhão. Eu não sei se é exatamente 6º Batalhão, estou falando para vocês entenderem, mas tinha o nome lá da origem deles. E aí eles tinham essa marca, aquele grupo, né? Então o colete surgiu assim, né? O colete surgiu dessa forma. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Pois não, irmã. Você quer que apague um pouco? Se puder, só para eles verem essa... Não dá, né? Tá, tudo bem, não tem problema. Melhorou um pouco? Tá bom? Então, eu pus ali um cowboy e ali um veterano de guerra, né? Por que eu estou falando isso? Eu quero reforçar a minha fala do começo. Há muitas pessoas que acham que motociclista é do mal, ou é ruim, né? São pessoas como eu e você. Pessoas que têm emprego, têm filhos, esposa, leva a criança na escola, traz da escola, né? Tem uma vida normal como qualquer um, né? E são pessoas que precisam ser alcançadas também, né? Nós vamos lá dentro dos motoclubes para levar mensagem de esperança e paz, né? Nós fazemos isso. Eu vou falar um pouco mais para frente, não vou me adiantar. Há 4 princípios dentro do motociclismo que vocês vão ficar admirados: igualdade, irmandade, respeito e honra. Você vai ver muito motociclista chamando o outro de irmão. Ô, irmão,
Porque dentro deles é uma irmandade, eles se consideram irmãos, né? E aí eles têm essa questão de irmandade tão forte que você... aconteceu alguma coisa com você na estrada, as motos param. Vocês já viram em São Paulo quando tem um acidente? Já viu? O que acontece, irmão? Para todo mundo. Os motociclistas, fica aquele... Por causa dessa questão da irmandade. Eles se ajudam. Uma vez eu parei a moto para amarrar o cadarço da minha moto na estrada. Eu parei, eu vi que o cadarço estava ali, fiquei com medo de enroscar na corrente. Parei para amarrar. Aí, parei, mas já parou um na minha frente, perguntando se estava tudo bem. Mas foi instantâneo. Aí eu falei, não, tranquilo, está tudo jóia. Aí ele seguiu viagem. Então, essa questão da irmandade entre eles é muito forte. Eles se ajudam muito, né? Se ajudam bastante. A outra questão ali do respeito, né? Quando eu fui num grupo, eu tenho até foto aqui que eu vou mostrar para vocês, num motoclube lá em São Paulo, e aí o anfitrião foi nos apresentar para umas outras pessoas, que era até de outros motoclubes, porque eles fazem isso muito, eles se reúnem em aniversário, algum evento, então todos os motoclubes amigos vão lá. E aí ele foi se apresentar, falou, isso aqui do abençoado, eles são evangélicos, mas aqui a gente respeita. Percebe? É interessante a questão, eles são evangélicos, mas aqui a gente respeita. Então, eles nos respeitam, nos toleram lá, mesmo sendo evangélicos, porque eles têm essa questão. É motociclista, a gente vai respeitar. Mesmo que você creia numa coisa diferente da nossa, mesmo que você seja evangélico, cristão, não tem problema, a gente respeita. Então, é forte isso também, né? Entre eles. E honra, né? Honra, eu pulei o primeiro de propósito, tá? A gente vai falar sobre igualdade depois. Honra. Eles dizem que a gente tem que honrar o colete que a gente veste e o brasão ou o grupo que você frequenta. E aí eles falam, ó, você tem que honrar isso. Então, você tem que andar com o documento da moto em ordem. Em ordem. Então, eles têm que ter isso. Documento em ordem, a moto em ordem, você tem que honrar. Né? E aí você dificilmente vai ver... Eu só fui parado em blitz uma vez, porque o policial sabe que tem que estar. É um requisito. E, ó, irmãos, isso que eu estou falando aqui é internacional, tá? Não é só do Brasil, não. É internacional. Então, eles têm ali essa questão da honra, você tem que honrar, faça direito, né? Faça direito, tem que ser feito direito. E aí, uma coisa só que talvez eles pequem mais, não resistam, né? É a bebida. Tanto que quando para em blitz, a primeira coisa que o policial faz é o bafômetro, né? O bafômetro, porque quando eles vão nessas festas, nessas reuniões, eles bebem, né? Mas eles são bem comedidos, né? Eles não saem tombando, bebendo assim, saindo com a moto toda cambaleante, não chega nisso, tá? Mas, então, honra. Pois não? Claro. É importante você dizer que os motoclubes, os outros, bebem, tá? Os abençoados não bebem nos eventos, tá? Os abençoados vão para pregar o evangelho, então é diferente a nossa postura diante dos outros motoclubes, tá bom? Exatamente, pelo menos não alcoólico, exatamente. A gente não bebe, né? Eu bebo água, normalmente, né? Eu não sou muito chegado em refrigerante, então eu bebo a aguinha mesmo, né? Mas nós não bebemos. Obrigado pela lembrança, né? É um detalhe importante, né? E aí eu resolvi, então, deixar essa só introdução aí para vocês saberem o que é o motociclismo. Existe um grupo de motociclistas rebeldes? Existe. Lógico, né? Mas, no geral,
essa regra é internacional e eles têm que seguir essas regras. Né? O padrão de conduta, por exemplo, o colete. Ser coletado. O que é ser coletado? É você, quando a pessoa quer participar do grupo, ela vai lá receber o colete. E aí ela recebe o colete, aqui nas costas é liso, não tem nenhum desses emblemas aqui, nenhum. Porque a gente chama de PP, né? Vem do inglês lá, prospect não sei o que lá, não lembro exatamente a palavra, mas é candidato, pronto, é aspirante. E aí fica sem nenhum emblema. À medida em que, isso é regra internacional, à medida em que você trabalha, mostra interesse, aí você ganha o nome e a origem, aqui está escrito Brasil, né? Então é isso. Aí chama meio colete. Continua mostrando que é uma pessoa ele é honrada, de respeito, trabalha, atua, fica junto. Aí você passa a ser colete fechado, que recebe tudo que precisa, todos os emblemas, né? Aí você é colete fechado. Aí você já está lá no nível maior, né? Ok? Tá? Aí, eu não pus aqui no slide, mas por que eles andam de preto, né? Normalmente? Eles andam de preto, isso é demoníaco, né? Não é por causa da sujeira mesmo. Porque não dá para você... Moto se quebra, uma calça branca fica linda, né? Então, a gente anda de preto por causa da sujeira, pó, poluição, está na estrada, tudo. Então, é preto por causa disso, né? Esse é o objetivo. Ok? Então, vamos lá. Vamos se concentrar aqui nesse da igualdade. Eu vou dizer, vocês vão descobrir por que eu estou me concentrando um pouco mais na igualdade. Quando eu entrei no seminário, no módulo de missiologia, nós lemos 2 livros. Naquela época era só 6 meses. Hoje acho que é um pouco mais, né, missiologia, não sei. Cadê o seminário? Tudo bem. Mas era um módulo 6 meses, então a gente leu 2 livros. O primeiro livro era o Fator Melquisedeque. Não sei se o senhor já leu, se teve no seminário. Alegre-se os povos e o Melquisedeque. Esse Fator Melquisedeque é um livro que fala que ele se baseia naquele episódio quando Abraão dizia assim, quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, porque Melquisedeque tipificava Deus, né? Então, o que o livro quer dizer, na verdade, é que quando você for fazer missões, você tem que considerar o fato e usar isso como ferramenta, porque todos têm a noção de Deus. Porque a noção de Deus está em nós. E a Bíblia fala isso, nós somos feitos à imagem e semelhança. Não há... Calvino fala muito nas Institutas sobre isso, né? Então, nós temos ali a imagem e semelhança de Deus que faz a gente reconhecer Deus. O ateu, não existe ateu puro. Não existe. Porque o fator Melquisedeque está dentro de nós, saber que Deus existe. Isso, tanto que a Bíblia fala que aqueles que não têm a Bíblia são indesculpáveis, porque a natureza fala de Deus. Então, tudo que foi criado fala de Deus, e você também, você é a criação de Deus, né? Então, só uma pincelada. Mas o segundo livro, que é o livro que eu gostaria de enfocar, esse eu acho que o senhor não leu na Totem da Paz. O vídeo. O filme? Eu não sabia que tinha. Eu vou assistir. O Totem da Paz é de um missionário que vai numa tribo da Nova Guiné para pregar entre umas tribos canibais. Canibal. E aí eles tinham lá uma característica de a pessoa que traísse de forma mais rebuscada, mais elaborada, ganhava status. Então, uma tribo traía a outra, matava a outra, fazia uma emboscada,
E quem fazia conseguir? Aí um fez o mal para o outro, aí o outro foi se vingar, elaborou uma coisa, eu sou seu amigo, tal, aí de repente, pá, matou, chamou a atenção da pessoa só para que ela acreditasse que era amigo, tal, no fundo foi lá, matou ele e inventou uma forma rebuscada de elaborada, né, planejada de atacar o outro povo. Aí tem várias histórias lá, mas a parte principal desse livro, o Totem da Paz, é que existia uma característica entre eles que era você dar uma criança para outra tribo como símbolo de paz. Então, por exemplo, essa parte aqui, essa tribo, vamos pensar, brigou com essa tribo aqui. Aí, para estabelecer a paz, eles consideravam aquilo como um fator importante. Eles diziam, não é um fator importante, eles consideravam sagrado, né, tal. Então, essa tribo, alguém dava uma criança, um bebê, para essa tribo como símbolo de paz, para estabelecer a paz, para fazer paz, né? E aí, o missionário aproveita isso para falar que Deus também deu uma criança para estabelecer a paz. Foi Jesus. Deu seu filho para estabelecer a paz, né? E aí ele usa essa característica da tribo como ponte. E aí ele conta, muitos se converteram, entenderam que Cristo era o símbolo da paz, o totem da paz, né? E aí, entre nós e Deus, porque estávamos em guerra com Deus, tá? E aí ele faz esse link entre aquela cultura e o Evangelho. Agora a pergunta, o que tem a ver esse livro com a igualdade? O que tem a ver, né? Existe um símbolo no motociclismo que simboliza a igualdade. Não importa se você é gordo ou magro, não importa se você é branco ou preto, não importa se você é rico ou pobre, todos somos iguais. E o símbolo que eles usam como igualdade é a caveira. E vocês vão encontrar muitas motociclistas de motoclube com caveira. Você vai encontrar anel de caveira, uma caveira, um broche, alguma coisa de caveira, mas para simbolizar a igualdade. Para simbolizar a igualdade. Aproveitando a dica do livro, qual é o elo que a gente pode usar entre o motociclismo e a pregação do Evangelho? Não somos todos iguais? Em pecado nos concebeu nossa mãe? A uma nos fizemos inúteis? Todos carecem da salvação de Cristo, não é isso que a Bíblia fala? Não somos todos iguais perante Deus, todos pecamos, todos carecemos da salvação, todos nascemos em pecados, todos se fizemos inúteis, todos. Então nós precisamos de alguém, porque somos iguais nesse quesito. E aí a gente aproveita. É o elo. Assim como ele usou lá o totem da paz, lá, o que nós podemos usar é isso, falar, nós somos iguais, todos pecamos. Nada melhor do que a caveira para simbolizar a morte, né? Nós estamos mortos em delitos e pecados. E aí a morte, a caveira, então, é usada como elo, como começo de uma conversa de que somos iguais e precisamos de salvação. Dúvidas, perguntas? Contribuições também? Até aqui? A igualdade também, porque o caminho é o mesmo. Aham. Exatamente, a igualdade é o caminho mesmo, o pastor está dizendo. Nós precisamos usar isso como... Todo mundo vira caveira, não é? No fim, todo mundo vira mesmo, tem jeito. Todos iguais de fato, né? Tem jeito. Então, a gente aproveita isso. Então, não é nada demoníaco, tá? Caveira, eles adoram a morte, ou não. É o símbolo de igualdade. Porque no final, se você é rico ou pobre, ou o que quer, vai virar caveira, né, irmão? É. Exato. Ela sim é porque a pessoa começa a
Aham. E de fato, tem pessoas que adoram o objeto, a coisa em si. Isso existe, as pessoas são pecadoras, né? Então, elas vão fazer exatamente isso que você falou, criar aquele significado, aquela coisa, né? Mas, internacionalmente, o símbolo é de igualdade, tá bom? Então, é esse que a gente aproveita esse elo para falar, somos iguais de fato, precisamos de salvação, né? Esse daqui, ó, é uma pesquisa que eu não consegui pegar a data, mas da Instituto Haggai. Não sei se dá para você ver, mas aquela parte vermelha de quase 50% são as pessoas que foram convertidas através de parentes. As pessoas que conheceram o Evangelho através de um parente e aceitaram a Cristo, foi por intermédio de alguém bem próximo, pai, mãe, o irmão, cunhado. Então, quase a metade dos convertidos aceitam a Cristo pela instrumentalidade de um parente. Aquele outro mais em cima, o de 29%, é de amigos. Então, se você notar parentes e amigos, você tem quase 80% das pessoas que aceitaram a Cristo foi pela instrumentalidade de parentes e amigos. Ou seja, pelo relacionamento. É relação. O Evangelho tem que ser assim. É por isso que no seminário se dizia que pastor não gera ovelha, né? É ovelha que gera ovelha. Então, a nossa função de ovelha é você aproveitar lá o seu relacionamento com o seu parente, com o seu amigo e pregar. Porque você tem acesso a ele, a essas pessoas que o pastor não tem. Então, ele não pode se relacionar com todos os seus conhecidos, com todos os seus parentes. Não dá. É você que tem que fazer isso. É você que tem que estar lá e pregar e falar, né? E agora aqui nós temos as outras opções ali, ó. Entrega de folheto, entrega de Bíblia, um sermão na televisão, um evento, um show, alguma coisa, de gospel, né? Então, está dividido entre todo o restante ali, né? Todo o restante. A maior parte é relacionamento. É por isso que o Abençoados é um motoclube criado para se relacionar. Porque existe uns que é só para passeio. Só para passear. Vai para tal lugar. Não que seja errado. Mas o nosso objetivo, a meta é se relacionar. É estar lá, fazer amizades. O nosso presidente, por exemplo, é impressionante. Ele conhece, acho que todos os outros presidentes dos motoclubes. Aí eu estou aqui em Campinas, fazendo um trabalho lá, visitando um motoclube, e aí, os abençoados, manda um abraço lá para o pastor Marcos, que ele é pastor, o presidente é pastor da Igreja Batista Conservadora. Manda um abraço lá para o pastor Marcos, tá, mando, já estou acostumado, porque todo mundo sabe, conhece, tá? Eu mando um abraço. Relacionamento, tem que se fazer conhecer, tem que criar amizade, criar vínculo, né? Então, essa é a importância do relacionamento, tá? Essa é a importância. Por isso, nós vamos lá, nós estamos presentes para se fazer conhecer, para ganhar amizade e para trazer a palavra de esperança e paz para essas pessoas, né? E isso é uma construção, não dá? Relacionamento é tempo. Não se cria relacionamento uma vez. Eu tenho ido em Itu, já há algum tempo, num motoclube ali em Itu, né? E tive a oportunidade de mandar uma palavra de consolo, que Deus o console, porque eu tinha morrido um integrante do grupo. Então já é o começo ali, né? Oh, Deus abençoe vocês aí, console e tal, esse momento difícil e tal. Então, já vai criando relacionamento, tá? Aqui eu quero mostrar um pouco do que a gente faz. Não sei se dá para ver, aquela ali é uma Bíblia personalizada. Ela é feita de couro com umas franjinhas. Ela é entregue. E na outra foto tem o presidente entregando a Bíblia para o outro presidente de outro motoclube, né?
nós vamos, entregamos a Bíblia, e é uma Bíblia para motociclista, né? É própria para você pôr ele lá no alforje da moto e aguentar chuva e tudo mais, né? Por isso que ela é coberta de couro e tal. E ali tem o brasão do Abençoados e embaixo o brasão do grupo onde a gente está presenteando, né? Entregando a Bíblia. E a gente entrega a Bíblia, ora por eles. Quando eles dão oportunidade, a gente fala também, lá em cima, com o microfone na mão, quando eles deixam. Quando não deixam, obviamente, a gente não força, né? Mas aí a gente entrega e ora e fala, né? Aí, um dos meus projetos agora, eu estava conversando com a Gláucia, quando eles não dão oportunidade para a gente falar, pelo menos eu quero ir com alguma coisa que traga uma mensagem. Então, eu estou querendo pôr no capacete algum desenho, alguma coisa com mensagem. Porque você está lá no comboio, a gente chama de comboio, né? Todas aquelas motos assim, você está olhando o capacete do cara da frente lá, né? Então, aí quando você para a moto, você põe todos eles põem o capacete na moto ali, então fica bem visível. Então, meu projeto agora é fazer alguma coisa evangelística no capacete, algum desenho, alguma coisa, para, se eles não me derem oportunidade, pelo menos eles vão ler, né? Vai estar escrito lá. Então, essa é a ideia, tá? Então, a gente entrega essas Bíblias personalizadas. Nós fazemos outras coisas também. O Motoclube trabalha com muita ação social. Então, a gente faz arrecadação, deixa eu ver se aparece aqui. Não coloquei, mas a gente faz arrecadação de alimento para entregar nas associações, quem esteja precisando. Os motociclistas juntam os alimentos para entregar. Até eu falei uma coisa que eu lembrei. Motociclista e motoqueiro é diferente, viu, irmão? Porque se você chamar um motociclista de motoqueiro, você está ofendendo. Não chame motociclista de motoqueiro, tá? Porque motoqueiro é aquele que dá um grau, empina a moto, ultrapassa o vermelho. Não, motociclista não. Motociclista não faz essas coisas. Então, se um dia você se relacionar, conhecer alguém, chame de motociclista, tá? Aqui eu coloquei umas fotos. Nós temos... O nosso foco é motociclista, mas aonde tiver uma moto, duas, qualquer evento com grandes números de pessoas, a gente está lá, porque a gente entrega folhetos também. Então, aqui tem um evento de carros, tinha moto também na apresentação, e aí estivemos lá, aquela primeira foto. Aquela foto grande do meio, os motociclistas se uniram para plantar árvores, para fazer um reflorestamento, e aí estávamos lá também plantando. Aquele outro do canto era dentro do batalhão, que o presidente do motoclube também é capelão voluntário, e aí da PM. Então, ali dentro de um quartel. E ali de baixo é o foco maior, que é dentro de motoclubes. Então, ali era um evento de aniversário, e eles estavam lá prestigiando o aniversário, dando parabéns, né? Fazendo o nosso trabalho. Tá? Então é isso aí, bombeiros, polícias, associações e tal. Agora aqui vou contar alguns frutos, já caminhando para o final. Diferente do pastor, que o pastor está trabalhando aqui, ele às vezes converte alguém, aparece, vem para a igreja, faz pública a profissão de fé, ele está vendo. O trabalho itinerante a gente não vê. Vou citar um exemplo. Às vezes Deus, pela sua graça e misericórdia, fala, mostra o fruto do trabalho, mas a gente muitas vezes não vê. O pessoal estava na estrada, parou para abastecer, aquelas motos todas, né? Normalmente é moto grande, né? Mas pode ser moto pequena também. A gente não como é que fala? Não faz distinção, pode ser moto pequena. Aquelas motonas parando lá, e todo mundo fica olhando, porque chama atenção, né? E aí um casal estava ali, o pessoal viu, entregou um folheto para eles, está aqui, né? Deus te abençoe e tal. E aí eles estavam em São Paulo, rumo ao sul, eu não sei se era Santa Catarina ou Paraná, eu não me lembro de qual estado. E eles foram lendo o folheto no caminho. Aí no nosso folheto tem uma moto, tem uma rodovia, faz lá uma mensagem com base nisso. E aí eles foram impactados na leitura que o casal estava lendo no caminho.
E aí eles procuraram uma igreja lá no destino onde eles moravam. E aí o pastor de lá, com muita sensibilidade, falou assim, você foi aqui? Tá bom. Aí ele ligou para o presidente do motoclube, o pastor Marcos, e falou assim, eu vou dar talvez você goste de saber a notícia que um casal que vocês encontraram no posto de gasolina em São Paulo, foram impactados, estão aqui, vão fazer catecismo e pública profissão de fé. Procuraram uma igreja aqui evangélica, tal. Estou mandando essa informação porque acho que você vai gostar. E é ótimo. Mas e se ele não ligasse? A gente não ia ver. Mas o nosso trabalho não é ver. Qual é o nosso trabalho? É semear. É só isso. A nossa função é só essa. É semear. Se pela graça de Deus ele resolve mostrar frutos, ótimo. Agora tem outros exemplos. Um motoclube, depois de ter recebido a Bíblia, faz o juramento para ser coletado. E no juramento para ser coletado, ele coloca a mão sobre a Bíblia e a Bíblia que a gente deu, aquela lá. Faz o juramento para entrar no motoclube. Pode ser que tenha aí um quê de idolatria, que eles adoram o objeto em si, não o seu conteúdo e aquilo que ele representa? Pode ser. Mas é melhor esse batismo de entrada com o juramento do que tomar um porre de cachaça. E existe. O batismo de entrada no motoclube, tomar um porre de cachaça. Eu acho que é melhor colocar a mão na Bíblia e fazer o juramento. Mas há outras histórias mais concretas. Tem um outro motoclube que manda a Bíblia que a gente deu, manda para as pessoas, para cada uma daquelas pessoas que fazem parte do motoclube. Então, a Bíblia fica rodando dentro do motoclube. E aí, quando uma pessoa tem algum problema, eles mandam a Bíblia para aquela pessoa que está com alguma dificuldade, né? E uma informação que chegou até nós foi que uma moça acometida de câncer, já diagnosticada de câncer, recebeu a Bíblia que o presidente do motoclube falou, manda para ela a Bíblia lá, que ela precisa. Né? Ela falou para o presidente, para o pessoal, que ela nunca foi tão confortada, ela é integrante do motoclube, nunca foi tão confortada na leitura daquele livro, ela dizia. Aí é um trabalho mais efetivo, né? É uma coisa mais clara de que é um fruto mais... Poxa, ela está lendo, ela está sendo confortada, ela está com câncer, ela está gostando de ler. É outra coisa que veio até nós e que, graças a Deus, ficamos sabendo, né? Aqui nós temos o meu telefone do presidente, porque se algum de vocês quiser participar de motoclube com a gente e levar a mensagem, é convidado. Não atrapalha a coisa da igreja, porque são horários bem diferentes. E é bem esporádico. E eu tenho um trabalho intenso, porque esse é o meu objetivo, mas você pode, uma vez por mês, participar com a gente, ir lá, levar uma Bíblia, ou participar de um evento lá de um outro motoclube, ou ir lá fazer uma oração. E você pode ficar até preocupado, mas o que eu vou falar, o que eu não vou falar? Você não precisa ser teólogo para saber, para evangelizar. Você se lembra da história de Jonas, né? A Bíblia fala que a cidade de Nínive demora 3 dias para ser percorrida. Jonas levou 1 dia. E você se lembra que Jonas não queria pregar em Nínive, não lembra? E você se lembra que depois que Nínive se converteu, ele ficou bravo com Deus. Eu sabia, o Senhor é misericordioso, eu sabia que isso ia acontecer, né? E aí, ou seja, além de ele ter feito rápido, serviço rápido, 1 dia de trabalho, em vez de 3, que era para percorrer a cidade, ele ainda fez, tipo assim, se arrepende aí, se arrepende aí, se arrepende aí. Você vai, em 40 dias Nínive será destruída, bem rápido. O que aconteceu? A cidade se converteu, porque não depende nem do seu bom humor,
não depende nem da sua capacidade de pregar. Não precisa fazer teologia. Se você simplesmente falar, olha, se arrepende e crê em Cristo, já é semente. Já é semente. Então você não precisa ser doutor, nem ter habilidade para se relacionar com eles ou com qualquer outro grupo. Você simplesmente fale, plante uma sementinha lá, ó, Jesus te ama. Né? Ó, veja aí, leia a Bíblia. Vê o que Cristo fala para você. Ó, se arrependa aí dos seus pecados. Qualquer coisa já é uma semente plantada. A exemplo de Jonas, que não precisou fazer um grande sermão com introdução, 3 pontos e conclusão, né? Ele só simplesmente falou. Então, se você quiser, tem o telefone do presidente e o meu telefone. Se você conhecer motociclistas cristãos que querem fazer esse trabalho, entre em contato com a gente, né? Vocês viram que eu estou querendo falar, né? Bom dia. Posso levantar também? Dá licença. Eu acho que o que o Ricardo falou é importante em relação à motocicleta que você tem, tá? Porque, às vezes, a gente percebe que as pessoas não entram nesse ministério porque falam assim, eu tenho uma CG 125, né? Não importa, tá? Pode ser a moto que você tiver, não tem problema. Lógico, a ideia é estar de moto, porque é o evangelismo para motociclistas, tá? Mas procure a gente, procure o Ricardo, né? Ele vai falar lá com o pastor Marcos também, que é o presidente, e faça esse trabalho. Vamos engrossar o caldo do feijão aí, porque é importante, é um local que nem todos os cristãos entram, que é dentro dos motoclubes. Então, é um trabalho importante. É importante a gente estar assim, para poder entrar e falar da palavra de Deus para eles. Tá bom? Então, não importa a moto que você tenha, porque você fica pensando, eu tenho que gastar 30, 50, 60 mil numa moto. Não. A moto que você tiver, tá bom? Nós, do Abençoados, temos gente ali com várias motos, né? Tem até aquelas scooters. Então, não importa isso para nós. Importa que você esteja disposto a falar da palavra de Deus. Isso importa de fato, tá bom? Obrigada. Oi? Bicicleta motorizada? Essa eu ainda não sei, irmão. Porque eu sei assim, se você tem uma Pop 100, que acho que hoje é a menor cilindrada que tem no mercado, eu acho, e você só pode andar 60 por hora, todas as motos vão andar 60 com você. Ninguém vai te acompanhar. Então, você fica tranquilo. Então, você vai ter um monte de motona lá, 1.200 cilindrada, andando devagarzinho a 60. Então, vai. O importante é trabalhar para Cristo. Tá bom? Então, é isso. Aí eu queria, então, antes do vídeo, abrir para perguntas. Dúvidas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, faz, irmã. É um grupo que a gente nem imagina e que pode entrar o evangelho ali, né? Pois a gente vê um grupo, como a gente viaja às vezes para algum lugar e vê aquele monte, passa para a gente, a gente só vê o barulho, né? Eu gostei do som. Só vê o vento e o barulho quando a gente vê a moto já está lá na frente, né? Então, é um trabalho, eu acho que muito bom, muito especial, que a gente nem imagina e que alguém pensou nisso, né, em evangelizar esse grupo de motos, né? Eu achei muito bacana. Legal. Nós moramos 2 anos em Santa Catarina, e na igreja em que a gente congregava lá, o pastor, ele fazia parte do Águias de Cristo. Águias de Cristo, conhecemos. E tinha algumas outras pessoas também, né? A gente não chegou, até por ter criança pequena, é mais difícil, então eles saíam bastante, mas a gente chegou a ter um pouco de contato com eles. Eu não tenho moto, mas meu carro é preto e tem um adesivo Águias de Cristo. Legal. Mas tem um integrante que teve que vender a moto porque apertou, aí ele está indo de carro, à medida do possível, né? Mas está indo. Fala, irmão. O Ricardo, o reverendo Arival teve uma época que todas as quinta-feiras era um pastor motoqueiro que ia pregar na igreja de Pinheiro. Ah, é? E a gente ouvia sempre. Ah, que interessante isso. Tinha todas as quinta-feiras na igreja de Pinheiro tinha
Eu não me lembro o nome do pastor que ia, mas era um pastor. E os motoqueiros iam também. É. Uma motociclista, irmão, motociclista. 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 Vai acostumando. Vai. Ali, ó. Você falou que tem diferença, né, entre motociclista e motoqueiro. E você falou que os motoqueiros se ofendem. Não, os motociclistas se ofendem. É. Mas, assim, a gente não conhece qual que é motociclista e qual que é motoqueiro. Então, a sua dica é chamar todos de motociclistas? Chama. Ou os motoqueiros se ofendem da gente Não. Okay. Pode chamar de todo mundo motociclista. Okay. Interessante, obrigado pela contribuição. Ok, ela bem lembrado. A gente não levanta a bandeira de uma igreja. Nosso intuito é pregar a Cristo. Então, no nosso grupo, nós temos, a grande maioria é batista conservador. Presbiterianos, eu acho que eu sou o segundo que entrou lá. Tem poucos. Mas tem assembleianos, tem da Igreja Nazareno. A ideia é falar de Cristo, a gente não levanta a bandeira. Então, só que aí tem um acordo lá. Se você levou um folheto, conversou com alguém, a pessoa quer conhecer mais profundamente, você leva na sua igreja. Então, vamos supor, eles são batistas, são a grande maioria, mas se eu conversei com alguém, essa pessoa fala, não, eu quero conhecer mais. Aí eu trago aqui para o pastor Juliano. Então, eu não preciso levar para o batista, é que o fundador é batista, né? Eu posso trazer para cá, porque a ideia é não levantar a bandeira de igreja, mas de Cristo, que é... Tem. Exatamente. Isso é um pré-requisito para participar do Abençoados. Você tem que ser membro de uma igreja, você tem que ter compromisso com Cristo para poder pregar, né? Se você não tem compromisso, não dá. Oi? Que carrega, tem aqueles que tem aqueles triciclos, né? Sim. Rodando lá na frente e carrega esse caixão de defunto na traseira, arrastando. Que diferença tem isso aí? Tem uns que tem... É o porta-mala, mas tem uns que coloca até a cabeça de boi. Isso. Com chifres lá na frente. Existe um monte, irmãos, entre eles lá, muitas coisas assim. E tem o nome dos motoclubes também, que às vezes a gente assusta, né? Rebanho, como é que é esse último que a gente viu ali? Rebelião de não sei do quê. Rebelião do Bando, Dorme Sujos. Então tem os nomes assim dos motoclubes, né, dos outros. Tem perpétuas, tem também. Tem uns que são só de mulher, porque é curioso esse negócio de mulher, porque na maioria dos motoclubes a mulher não é coletada, né? Não recebe o colete. No motoclube Abençoados a gente também é coletado. Então tem motoclube feminino e tem motoclube masculino também. Tá? Eles geralmente a mulher participa do motoclube, mas ela não pode ser coletada na maioria deles, que é diferente do Abençoados, né? Oi, Fala, Ricardo, irmão. tudo bem? Tudo. Eu achei muito interessante te ouvir, saber que vocês estão fazendo esse trabalho, porque quando eu era adolescente, eu ia para encontros de motos com os meus primos. Eu ia com eles, né, acompanhando, não ia pilotando. E eu conheço bastante pessoas que gostam, e são membros de igreja e gostam de motos, e não têm. Eles não vão porque eles têm medo de como vai ser recebido, né? E aí eu acho que faz uma junção, porque gosta de pilotar e gosta de levar a palavra. Então, eu achei muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu gosto de moto também. Hoje eu piloto, não uma grandona, né? Não cheguei na Harley ainda. Aí eu falo para o Branco que quando a gente, mais para frente, quando a gente ficar velhinhos e as crianças crescerem um pouquinho mais, a gente vai comprar uma e a gente vai, Isso. quando a gente estiver mais sossegado. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Obrigado. Hoje eu não vou mais, mas eu achei bem legal. Legal. Parabéns. Obrigado, viu? Mas, ó, Harley eu não vou chegar, não, porque tem Harley que custa 150 mil. É muito caro. Eu vou ficar na minha Kawasaki Vulcan, que é mais baratinha. A minha custa 35, 40. Mas ainda assim é caro, né? Eu acho caro, mas
para o trabalho que eu preciso de um pouco mais de potência, né? Porque eu estou sempre pegando estrada, né? Se for fazer evangelismo aqui, ou em Campinas, seria uma pequena dali, mas a Harley está bem longe. E se eu levar uma Harley para casa, você não vai ter ideia do problema que eu vou criar o pau de macarrão, vai. Vai. Então é isso. Mais alguém? Diga lá. Não existe roubo de moto da sua turma lá? Nunca existiu? Existe. Roubo de moto? Existe. Mas quando tem evento, os participantes têm que trabalhar. Então, no aniversário, o aniversário nosso, a gente é livre para fazer o que quiser. Então, a gente coloca banda gospel, né? E aí as pessoas que estão lá trabalhando, e tem que trabalhar, vai tocar, vai não sei o quê, vai lá na frente tomar conta das motos. A gente faz isso. Então, toma conta dos capacetes, das motos, fica equipe lá, equipe ali, outra equipe não sei o quê. No 6º aniversário, que foi lá em São Paulo, nós somos tão bem reconhecidos que tinha 80 motoclubes no 6º aniversário do Abençoados em São Paulo. 80. Bastante, né? 80 pessoas ouvindo, 80 grupos ouvindo do Evangelho, ouvindo músicas que falam de Cristo, ouvindo o pastor pregar, né? Passou de 100, mas eu acho que está em torno de 140, eu acho. Né? Ô, Ricardo, outra coisa, você falou de integrantes, né? A sede é só em São Paulo ou tem outros lugares do Brasil? Existe sede, existe base. Então, a sede é na Moca, que é a casa do pastor Marcos. E as bases, que são tipo congregações, vai? É só para vocês entenderem, não é congregação, tá? É só para você ter uma ideia. As filiais, né? Tem em cada cidade normalmente. Então, hoje nós estamos começando a base Campinas, que é o maior centro urbano aqui dessa região, né? Então, como estamos começando Campinas, e eu ajudo o pessoal de lá, então eu vou com frequência para lá. Não esse fim de semana, o outro, eu fui para Campinas em 2 eventos no mesmo dia, né? Então, base Campinas, sede na Moca, lá em São Paulo. Tá bom? Mas eu já fui para Belo Horizonte, que tem uma base em Belo Horizonte, tem uma base agora que foi inaugurada no Litoral Norte, tem Minas, Belo Horizonte, Minas, Paraná, então as bases estão sendo criadas, né? Legal. Eu tenho uma bandeira da Turba pronta, quando tiver... Exato. Fala, irmão. A última pergunta por causa do horário, tá bom? Eu entendi que o irmão se dedica, então, em tempo exclusivo para esse ministério, correto? Isso. Depende, porque, além disso, eu sou bancário. Então, essa era a minha pergunta. De onde vem o seu sustento e se você está ligado a alguma, no caso da Igreja Presbiteriana, algum ministério de evangelismo, enfim, atrelado à Igreja Presbiteriana, mas a pergunta maior viria desses. De onde vem o seu sustento? Eu sou bancário e eu banco o projeto. Mas eu pedi para o presbitério licença para atuar, como é que chama? Para trabalhar fora do campo de atuação da IPB. Existe um artigo na nossa Constituição que permite. Aí o presbitério autorizou. Aí eu vou lá e esse é o meu ministério, agora é esse, né? Esse tem sido. A gente trabalha de acordo com os recursos. Então, a gente vai onde tem que ir, o que dá para fazer, a gente faz. E está surtido efeito, né? Mas é isso. O presbitério me autorizou para trabalhar fora do campo presbiteriano. O pastor é membro do presbitério, não da igreja, por isso Isso, nós somos, bem lembrado, reverendo, nós somos membros do presbitério, os pastores não são membros da igreja. Então, é o presbitério que autoriza, é o presbitério que disciplina, é o presbitério que cuida de nós, né? Tá bom? Então, essa foi a última pergunta que eu encerrei por causa do horário, já até passou, perdão, viu, pastor? Eu vou pôr, então, um vídeo, quer lembrar de alguma coisa que eu esteja esquecendo?
Aí eu vou pedir, então, para apagar as luzes e colocar o vídeo de encerramento, tá? Antes disso, só uma explicação, porque hoje tem que explicar para não criar mal entendimento. Tem um momento do vídeo que o pessoal levanta a mão, isso não é nazismo, tá, pessoal? É porque lembra a mão aqui do abençoados que tem no brasão, então, de bênção, não é de Heil Hitler, tá bom? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Pode soltar, só vou pedir para apagar a luz. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu devolvo, então, a palavra ao pastor Juliano.